Ok, pessoal, então mais uma aula da disciplina de projetos de programa. E aí, conforme eu comentei na aula passada, nessa aula eu quero trabalhar um tema importante que consiste o desenvolvimento de programas em Java que fazem uso de banco de dados. Especialmente esses programas vão fazer uso de um SGDB, um sistema de gerenciamento de banco de dados muito conhecido, que, que é o MySQL. O MySQL é um banco de dados extremamente utilizado no mercado e eu vou mostrar como é possível a gente desenvolver um programa em Java que vai fazer uso deste sistema de gerenciamento de banco de dados, que ele faz parte aqui da ferramenta XAMPP, né, ou XAMPP. Então, o primeiro passo é instalar o XAMPP, né, ou XAMPP, na máquina de vocês para que seja instalado o MySQL. Beleza? Uma vez que é instalado, o próximo passo é você startar o MySQL. Tem a função aqui, né, Start, né, ação Start. Então você clica no botão Start e o MySQL ele vai ser startado. E aí é interessante, é importante a gente adotar uma ferramenta para ajudar na administração do MySQL. Quando eu falo administração, me refiro a uma ferramenta que vai permitir que o desenvolvedor ele possa criar um banco de dados no MySQL, ele possa criar as tabelas do banco de dados, ele possa executar instruções em SQL, como por exemplo consultas, queries, né, para fazer consultas, ele pode fazer inserções, alterações, exclusões de registros de dados. E aí a ferramenta que eu quero recomendar para isso é essa ferramenta aqui, ó, o MySQL Workbench. MySQL Workbench. Certo? Então, essa ferramenta, conforme eu já falei, ela é ótima para apoiar o desenvolvedor no gerenciamento dos bancos de dados, na criação e no gerenciamento dos bancos de dados que ele vai trabalhar. Né? Então, por exemplo, aqui eu criei um banco de dados que eu chamei de contatos, e nesse banco de dados eu criei uma tabela que se chama contatos, certo? E eu quero armazenar nessa tabela contatos registros. Por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo aqui, nessa região, essa região ela está mostrando um registro que foi armazenado na tabela contatos, que faz parte do banco de dados contatos. E esse registro ele foi armazenado por meio de um software, né, implementado em Java. Ok? Esse resultado que vocês estão vendo aqui, esse registro que está sendo apresentado, ele é o resultado de uma operação que eu realizei usando uma linguagem chamada SQL, que vocês ainda vão estudar, banco de dados. Então, eu implementei aqui, ó, uma consulta, também chamada de query, usando a linguagem SQL, especialmente usando o comando select. Né? Select. Então, eu vou selecionar todos os registros da tabela contatos. Né? Então, especifiquei aqui o comando SQL, né? E quando eu clico aqui, ó, para executar, a gente observa o resultado aqui embaixo. Ó. Observem que agora eu tenho dois registros armazenados. Eu havia, antes de iniciar a aula, né, eu havia testado o programa e eu armazenei, né, um registro no banco de dados por meio desse software implementado em Java. Beleza? Então, observem que essa ferramenta ela tem aqui, ó, alguns guias. Então, tem o guia SQL File, onde eu posso especificar instruções em SQL para manipular, né, as tabelas do banco de dados, como a query aqui que eu acabei de mostrar. Tem esse guia aqui, ó, contatos e esquema. O que é isso aqui, contatos e esquema? O MySQL, ele normalmente ele chama o banco de dados como esquema.
Ele chama de esquema, o banco de dados que a gente cria. Então aqui, nessa guia, eu consigo visualizar o nome do esquema, o nome do banco de dados que eu criei. E eu consigo também, por exemplo, aqui configurar qual vai ser o chasset que vai ser usado, qual vai ser o Collision que vai ser usado. Né? Depois eu explico para vocês isso aqui. Chasset é uma espécie de padrão de caracteres, né? Que a gente pode selecionar. Né? Normalmente a gente trabalha com TF8. Né? O TF8 é um chasset que ele fornece suporte a caracteres da língua portuguesa, né? Cedilha, letras acentuadas e tudo mais. Bom, aqui nesse outro guia, esse guia aqui ele é muito importante, observem aqui, ó, Contatos Table. Porque nesse guia eu posso, através desse guia, manipular uma tabela que eu criei. Então vocês estão visualizando aqui a tabela contatos, ó, table name, né, contatos. Então eu consigo visualizar o chasset que eu escolhi, né? Observem aqui que é o UTF-8, o Collision, que é o UTF-B. Eu consigo visualizar o engine que está por detrás do banco de dados, que é o InnoDB, é o coração do SGDB, é o componente que viabiliza, né, as principais operações do banco de dados. Então, eu selecionei aqui o InnoDB. Eu poderia colocar aqui algum comentário, né, sobre essa tabela. E aqui, ó, nessa região aqui, é possível a gente visualizar as colunas que a tabela ela possui. Então tem aqui a coluna ID contatos, que a gente chama de chave primária. Vocês vão estudar sobre isso em banco de dados. Então tem aqui a coluna ID contatos. Essa coluna ela é chamada de chave primária porque ela é usada para identificar de uma forma exclusiva um registro, certo? Então normalmente essa coluna, né, o valor dessa coluna corresponde a um valor, um código que ele é usado para identificar unicamente um registro. Por exemplo, um CPF é um código, é um ID que ele é usado para identificar uma pessoa. Né? Então tem essa coluna especial, né, que é chamada de chave primária. Ela armazena dados do tipo int, ó, observe aqui, ó, int inteiro. Ela é chave primária, então eu preciso selecionar essa opção aqui, ó, PK, significa primário key. Esse NN significa que essa coluna ela não aceita valores nulos. E essa coluna aqui que está marcada, esse cheque que está marcado aqui, ó, aí significa que os valores dessa coluna serão autoincrementos, ou seja, serão valores que serão gerados automaticamente pela ferramenta quando a gente armazena um registro novo. Então não vai ser necessário que o usuário ele especifique um valor correspondente à coluna. Não, esse valor vai ser gerado automaticamente conforme registros vão sendo armazenados. E aí tem aqui uma outra coluna importante, né, que é a coluna nome do contato. O tipo dela é um varchar 100, ou seja, uma sequência de caracteres de tamanho 100, é um array de caracteres, né, de tamanho 100. Aí tem aqui um e-mail, também um varchar. Tem aqui um endereço, varchar de 150, e o telefone varchar de 45. Então essas são as principais colunas da tabela. Estão vendo aqui, ó, banco de dados, contatos, tabelas, contatos. Estão vendo aqui, ó, columns, ó, tá aqui, ó, todas as colunas. Todas as colunas são essas aqui. Beleza? Certo? Então é um banco de dados bem simples, que ele tem apenas uma tabela. Né? Nesse outro guia aqui, ó, Administration, a gente consegue visualizar as contas, ó, tá vendo aqui, ó, User Accounts, a gente consegue visualizar as contas de acesso ao SGDB, né? Então tem aqui as contas de root, tá? Usuário root, que é o usuário administrador, e tem aqui o endereço do servidor,
que pode ser 127.0.0.1 ou localhost, é a mesma coisa, beleza? Mesma coisa, o endereço do servidor. Quando a gente implementa um programa em Java, um software em Java que vai usar, que vai acessar um SGDB, é necessário que a gente faça uso de uma conta de acesso. Então, a gente vai definir no programa qual será a conta de acesso que ele vai utilizar para que ele possa usar o SGDB, acessar o SGDB. Né? Então eu posso criar aqui, estão vendo aqui, ó, ADD Account, eu posso criar uma conta. Né? E eu posso, quando eu criar essa conta, eu posso especificar algumas permissões, alguns privilégios para essa conta. Por exemplo, eu quero que através dessa conta seja possível somente realizar consultas. Não quero que através dessa conta seja possível excluir registros, por exemplo. Eu tenho esse poder como administrador de criar contas e especificar esses privilégios ou permissões para quem for usar a conta. O usuário root ele tem domínio total, ele faz o que ele quiser, ele cria banco de dados, ele exclui banco de dados, ele tem maior poder, vamos dizer assim. Então, essas aqui são as contas, como eu já falei. É necessário a gente cadastrar, né, um password correspondente a cada conta. E a gente vai usar, eu vou mostrar isso para vocês, como essa conta ela vai ser usada por meio de um software implementado em Java. Beleza? De forma geral, acho que essas são as principais opções da ferramenta. Né? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou executar agora o programa implementado em Java, vou mostrar o programa rodando, acessando o MySQL, né? Vou cadastrar um contato, depois eu vou listar a lista de contatos, e depois eu vou acessar aqui no SDB para que vocês possam ver que realmente o software implementado em Java ele está conectado ao banco de dados. Beleza? Então deixa eu abrir aqui o meu Eclipse. Então está aqui o meu projetinho, que se chama Exemplo Banco de Dados. Eu estou aqui acessando a classe principal, que se chama Agenda de Contatos, ou seja, é um software que ele foi desenvolvido para armazenar contatos. Né? Contatos. Lembrando que cada contato tem um nome, tem um e-mail, tem um endereço, tem um telefone, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou executar, né, o programa. Clica aqui em executar, está aqui o menuzinho, né? Agenda de contatos, com as seguintes operações. Eu posso inserir um contato, eu posso obter uma lista de contatos, eu posso remover um contato, eu posso alterar e posso finalizar. Ao observar esse menu, é possível a gente lembrar que essas operações nós já desenvolvemos, né, usando matrizes, onde nós armazenamos os dados numa estrutura que ela é volátil. Então nós aprendemos a implementar essas operações armazenando em ArrayList, por exemplo, né, os nossos dados. Mas são, como repito, são mecanismos que eles são voláteis. Né? O programa encerra, os dados somem. Né? Então, é interessante a gente armazenar esses dados num mecanismo de armazenamento que não seja volátil, com um sistema de gerenciamento de banco de dados. E isso é a base, né? Isso é um conhecimento básico, importante, que todo desenvolvedor ele tem que dominar. Aprender a trabalhar com banco de dados, aprender como desenvolver um software que ele vai estar integrado com o banco de dados e dessa forma realizar operações de manipulação de dados. Então isso é um conhecimento muito importante. Recomendo fortemente que vocês procurem aproveitar ao máximo a disciplina de banco de dados. Ok? Beleza, então vou fazer o seguinte, eu vou inserir aqui, na verdade eu vou listar, vou selecionar a opção L, ó, listar contatos. Então, eu vou listar. Quando eu executar essa operação, o que vai acontecer? Eu vou chamar um método que ele vai realizar uma query, né, uma consulta na tabela contatos.
vai obter os registros armazenados na tabela contatos e vai printar no console esses registros que foram obtidos. Então vamos clicar aqui em OK. Está aqui o resultado. Está aqui, ó. Nome Fábio, e-mail fabio@ua, endereço Rua X, telefone 9021. Olha o segundo registro, José da Silva, e-mail josé@terres.com, endereço Rua XYZ, telefone 9122. Se eu acessar aqui o MySQL Workbench, observem aqui, ó, que está batendo, ó. Fábio José da Silva, fabio@ua, josé@terres.com. Beleza? Ó. Então, estou mostrando para vocês que, de fato, né, o programinha ele conseguiu recuperar esses registros armazenados no banco de dados. Beleza? Vou fazer o seguinte agora, eu vou executar novamente. E agora eu vou inserir um registro. Então, eu vou clicar aqui em I, para inserir, né, um contato. Ó, inserir um contato. Ok. E vou cadastrar aqui um contato. Então, vai ser a Maria dos Santos. E-mail maria@uea.edu.br. Endereço rua ah, X8, pronto. Nem sei por que eu escolhi isso, vamos lá. Telefone 981 23 45. E ok, ó. Gravado, né? Observem aqui, né? Foi printada a mensagem gravada. Aí vou fazer o seguinte, vou clicar aqui em L para listar os contatos, né? Obter uma lista atual dos contatos. Vamos ver aqui o resultado. E está aqui de fato, a Maria dos Santos foi cadastrada e foi, né, recuperada. Vamos acessar agora o MySQL Workbench para comprovar. Então está aqui, né? Eu estou acessando aquela consulta anterior, né? Aquela query anterior que eu havia feito. Então eu vou executar uma nova query aqui. Olha só que legal. Está aqui, ó. Realmente, Maria dos Santos cadastrada. Beleza? Bom, então vocês viram que de fato, né, o programinha software, né, que eu implementei em Java, ele está conversando com o MySQL, né, com o banco de dados. Bom, eu vou voltar para o MySQL Workbench e agora eu vou explicar para vocês aqui como é que a gente faz para criar um banco de dados. Né? Vou mostrar como criar um banco de dados, como criar uma tabela, certo? Então vamos lá. Eu vou... Tá, estou com o banco de dados contatos aqui. Para criar um banco de dados, observem que aqui tem uma barra com algumas opções, né? Certo? Observe essa opção aqui, ó. Create a new schema. Então, como eu falei para vocês, o MySQL ele chama de esquema um banco de dados. Então eu vou clicar aqui, ó. E aí aquele guia que eu tinha mostrado para vocês antes, né? Foi aberto uma nova guia onde eu vou especificar aqui o nome do banco de dados. Sei lá, eu vou chamar esse banco de dados de alunos. Não, turma. Turma, pronto, é o nome do meu banco de dados. Eu vou usar aqui o default, o char7 default e o collision default também. Vou clicar aqui em Apply. Esse aqui é o comando SQL para criar um esquema, né? Criar um esquema chamado turma, um banco de dados chamado turma. Vou clicar aqui em Apply. E aí foi criado com sucesso, tá? O script SQL, observem aqui, ó, ele obteve sucesso na criação, né? Vou clicar em Finish. E está aqui, ó, o meu banco de dados chamado turma. Né?
Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar agora a tabela. Tabela. Eu vou selecionar o banco de dados, e aí eu vou clicar com o botão direito, né? E observem que aqui tem um menuzinho que foi aberto, né, com algumas opções. Então tem opção aqui que me permite trabalhar com o editor de SQL, e eu, através do editor de SQL eu posso criar uma tabela, certo? Eu posso alterar o banco de dados, eu posso apagar o banco de dados, eu posso realizar uma busca por banco de dados, certo? Mas eu não vou criar tabela usando SQL não, porque imagino que vocês ainda não estudaram, né, SQL. Se eu selecionar a tabela e clicar com o botão direito, observe que abriu um outro menu com outras opções. E aí eu quero criar uma tabela, né? Então vou vir aqui, ó, Create Table. É uma maneira mais fácil de criar uma tabela ao invés de você criar uma tabela usando SQL. Você tem que dominar a linguagem, principalmente a linguagem DDL, né, do SQL, para que você possa trabalhar com criação de banco de dados, de tabela. Mas como vocês ainda não estudaram isso, eu não vou entrar nesse nível não. Então eu vou usar o Wizard, né, o assistente para a criação de tabela, que é esse que eu estou mostrando para vocês. Então eu vou criar uma tabela aqui, ó. Vamos supor que a tabela do banco de dados turma vai ser a tabela aluno, certo? E aí agora sim, eu vou selecionar aqui qual vai ser o chasset que vai ser usado. Eu vou selecionar aqui o UTF-8, como eu já falei, ele fornece suporte à língua portuguesa. O Collision, eu vou usar esse cara aqui, UTF-B. E vou manter o engine recomendado, o NDB. Beleza. O próximo passo agora é criar as colunas da tabela. Falando um pouco a respeito de tabela, né, o que é uma tabela? Né? Tabela é uma estrutura que ela faz parte do banco de dados e ela é usada para estruturar os dados. Nós podemos armazenar dados na tabela de uma forma estruturada, certo? E aí nós podemos também compreender a tabela como uma espécie de uma matriz, que ela é dividida em colunas e linhas, ok? Cada linha corresponde a um registro que é composto por atributos ou composto por colunas. Cada coluna corresponde a um campo, ok? Então eu vou começar agora a criar as colunas ou os campos que vão compor um registro. Beleza, então vamos supor que eu queira armazenar registros de alunos, né, na tabela aluno. Então eu vou precisar criar as colunas que vão compor cada registro. Então para isso, observem aqui, estou vendo aqui, ó, column name. Basta eu clicar, ó, e aí eu posso começar a criar as colunas. Por padrão, ele criou aqui para mim uma coluna que a gente vai usar como chave primária, que é a coluna ID aluno. Então, a coluna ID aluno é aquela coluna especial cujo valor dela vai ser um código que ele vai identificar o aluno. É como se fosse uma matrícula do aluno, certo? Conforme a gente vai inserindo os registros na tabela aluno, esse campo ele deverá receber um determinado valor único que identifica o registro correspondente. E aí eu quero que o valor dessa coluna seja gerado automaticamente, seja autoincremento, né? Então, conforme a gente vai adicionando registro, é gerado um valor numérico, né? E esse valor numérico, conforme a gente vai inserindo registros, ele vai crescendo, beleza? Então está aqui a ID aluno, o tipo é int, né? Observem que ele já marcou para mim aqui como chave primária, ele não vai aceitar que sejam armazenados valores nulos, né? Não faz sentido, só que eu quero que ele seja autoincremento, então eu venho aqui, ó, clico em autoincremento, beleza. Aí a próxima coluna vai ser o nome do aluno, eu quero que ele seja um varchar de 100. E eu não vou aceitar que
que esse campo ele fique nulo, né? Ou seja, que o nome do aluno não seja armazenado. Um outro campo, uma outra coluna, vai ser a coluna nome, vai ser a coluna, sei lá, matrícula. Matrícula, vai achar de 45 tá bom. E a matrícula também não vou aceitar que ela não seja cadastrada, né? Nome, matrícula, curso. Vou colocar curso. Curso também não vai achar, certo? E também não vou aceitar valores novos. Beleza, então é uma tabela simples que tem apenas 3 colunas, na verdade 4, contando com a ID aluno, né? E aí, para que essa tabela ela seja realmente criada, eu vou clicar aqui no botão Apply. Então, eu vou clicar aqui em Apply. Está aqui o comando SQL que vai ser gerado. Observem aqui, Create Table, ou seja, eu quero criar uma tabela que se chama aluno, que vai pertencer ao banco de dados aluno, ao banco de dados turma, que vai ter as seguintes colunas: ID aluno, nome, matrícula, curso. ID aluno é um campo inteiro, não nulo, auto-incremento. O campo nome é um campo vai achar 100, não nulo. O campo matrícula é um campo vai achar 45, não nulo. Curso é um campo também vai achar não nulo, né? E aqui a gente observa que o campo ID aluno é a chave primária, o engine que vai ser usado, o chasset que foi definido e o colite que foi definido. Beleza, vou clicar em Apply. Beleza, o script SQL foi realizado com sucesso. Então a gente tem aqui a tabela aluno criada. Beleza? Então está aqui a tabela aluno, com suas colunas. E aí, uma vez que a gente criou a nossa tabela, criou o nosso banco de dados, a nossa tabela, a gente pode implementar um software que vai consumir essa tabela, que vai usar essa tabela, certo? Eu posso também, deixa eu fechar aqui, vou fechar aqui também. Eu posso, por exemplo, chegar aqui e executar comandos SQL para, por exemplo, inserir dados, inserir registro na tabela. Poderia usar o comando insert, int e tal, mas eu não vou falar sobre SQL porque vocês não estudaram isso ainda, né? Então, eu não vou entrar nesse mérito, tá bom? Ok? Aqui, observe, né, várias opções. Eu mostrei como criar a tabela, mas tem aquela que abre o editor de SQL, que eu posso, através desse editor, por exemplo, aqui, aqui ele cria para mim uma espécie de um template, que eu posso usar. Deixa eu apagar isso aqui, que estava antes. Insert into, né? Eu quero inserir dados na tabela aluno, que faz parte do banco de dados turma, que tem essas colunas. E aí eu posso especificar aqui os valores que eu quero, né? Para cada coluna correspondente, os valores que eu quero armazenar, os dados que eu quero armazenar. Então, isso aqui é uma ferramenta legal, né, que a gente pode usar, né? Mas eu repito, como vocês ainda não estudaram SQL, eu não vou usar isso agora não, tá? Deixa eu mostrar uma outra coisa interessante aqui. Deixa eu ver aqui. Eu executei uma query e a tabela tá vazia, né? Não tem nada, né? Eu ainda não inseri, né, nenhum registro na tabela, né? Aí observem aqui essa opção, Insert New How, né? É uma opção que eu posso inserir dados no registro, né? Por exemplo,
Fábio, matrícula 1, 2, 3, 4, curso SI. Pronto, observem aqui, ó. Esse aqui é uma espécie de um wizard, né, de um ambiente visual que eu posso usar para eu alimentar a minha tabela com, com dados, né, com registros. Né? Então eu posso inserir ou eu posso excluir, né? Inserir ou deletar. Né? Posso fazer isso, beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, ela já tá mostrando, né? Se eu fizer se eu executar aqui um select, né? Eu esqueci de confirmar a inserção, por isso que ele não mostrou aqui. Fábio, 1, 2, 3, SI, Enter, Apply, ó, tá aqui, ó, insert int, ele gerou, né, o comando SQL, o insert int, eu quero inserir na tabela aluno do banco de dados turma, nos campos nome, matrícula e curso, os seguintes dados, ó, Fábio, 1, 2, 3, SI, agora sim, né, quando eu clico em Apply, ó, a operação foi realizada com sucesso, e agora sim eu tenho realmente o registro armazenado. Se eu executar, ó, ele trouxe, né, ele recuperou. Beleza? Então, eu recomendo fortemente, né, que vocês instalem o MySQL Workbench, é muito fácil instalar. Se vocês chegarem lá no Google digitarem MySQL Workbench, download, vocês vão ter acesso a um site onde vocês vão poder fazer o download dessa ferramenta, instalar, não tem nenhum segredo. Então recomendo que vocês instalem essa ferramenta, recomendo que vocês instalem o Champ, né, para usar o MySQL que vem no Champ, e instalar o MySQL Workbench para administrar o MySQL. Beleza? Ok? Beleza. Tá. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou explicar esse código aqui de uma maneira bem superficial, assim, bem alto nível. Eu vou deixar para explicar com mais calma esse código na próxima aula, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui meu projeto, que eu chamei de exemplo de banco de dados. Esse projeto ele tem 3 classes: a classe agenda de contatos, a classe contato e a classe contato DB. Observem que esse meu software ele é baseado em 3 camadas aqui. Eu estou implementando o meu software seguindo aquela arquitetura em camadas que eu ensinei, né? E aí eu vou começar aqui pela camada de baixo nível, vamos dizer assim, que é o contato BD. Deixa eu clicar aqui no contato BD. Que é a classe que implementa os métodos que permitem que o software ele consiga estabelecer uma conexão com o MySQL, ok? Então vamos lá. Observem que tem aqui alguns métodos, né? E aí, o método que viabiliza que o software possa estabelecer uma conexão com o MySQL, esse método aqui, ó, o getConnection, ok? Esse método, para ele poder estabelecer uma conexão com o MySQL, ele vai precisar fazer uso de um driver, né? O que é o driver, né? O driver ele é uma classe que ele foi implementada, essa classe foi implementada pelo desenvolvedor do MySQL, e essa classe segue uma interface, ela implementa uma interface que define um conjunto de métodos que esse driver ele tem que implementar seguindo um padrão para que, através desses métodos que são implementados, um software ele vai conseguir, por meio desses métodos, estabelecer uma conexão com o MySQL, com o banco de dados. Então, a gente vai fazer uso desse driver aqui, ó.
sql.com, sql.jbbc.drive. Depois eu vou mostrar para vocês como nós podemos obter esse drive. E aí, observe como o método ele foi implementado. Eu preciso especificar, né, qual é o drive que vai ser usado. Então eu vou usar aqui o class.forName e aqui eu estou especificando o drive. Na verdade, eu estou especificando, estou passando aqui essa constante, né, chamada drive, que ela está apontando para o drive. Certo? E aí, eu comentei para vocês, né, eu comentei com vocês que esse drive ele implementa métodos que foram definidos numa interface. Não foi isso? E um desses métodos, esse método aqui, ó, getConnections. O drive ele implementa esse método. Então esse método ele recebe alguns parâmetros de entrada aqui, ó, que é justamente, ó, a URI, aliás, a URL do servidor, o endereço do servidor. Então o servidor está hospedado na minha máquina e aí eu estou usando o localhost. O que é o localhost? A gente chama de localhost, a gente chama de uma forma de identificar, né, uma máquina hospedeira. Também é a mesma coisa que 127.0.0.1 que chama de IP de loopback. Então eu estou dizendo o seguinte, que o servidor de MySQL ele está hospedado na minha máquina local. E esse servidor ele vai ser acessado por meio da porta 3606. Certo? E aí eu quero acessar o banco de dados contatos que foi criado, né, nesse server, né, MySQL, que vai ser acessado via JDBC. Né. O drive ele segue o JDBC, significa Java Database Connection. Ele segue esse padrão Java. Certo? Então, repito, aqui eu estou especificando qual é o banco de dados que eu quero acessar. Aqui eu estou especificando em qual servidor o banco de dados está hospedado, que é esse cara aqui, localhost 3606. Banco de dados hospedado no servidor MySQL. E aqui, ó, eu estou especificando a conta, aquela conta que eu tinha mostrado no início. Estou especificando que eu quero acessar esse banco de dados usando uma conta root, usuário root, senha vazio. Aqui eu estou usando uma conta que eu criei lá, rápida, né, uma conta rápida, onde é um usuário root, não especifiquei nenhuma senha, mas eu poderia criar uma conta, né, especificando um determinado login, uma determinada senha, essa conta ela deveria ter determinados privilégios e tudo mais. Então aqui, repito, esse método getConnect ele é muito importante, porque é ele que faz a cola, né, entre o software e o SGDB. Beleza. Aí uma outra informação importante é que, como eu já falei, é necessário que a gente adicione no projeto de programa desse software o driver, que vai oferecer suporte para que o software ele consiga estabelecer a conexão com o MySQL. Né? Então, o drive, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Eu vou clicar aqui em Build Path, né? Configuro Build Path. Estou vendo aqui, ó, Java Build Path, Libraries, e aqui está o meu drive, ó, MySQL Connect Java -5.1.8-bin.jar. Esse cara aqui, esse arquivo, ele está armazenado nesse path que vocês estão vendo aí, ó, cdos.programfiles, Java, Java JDK 1.7.0, underline 45, /JRE, /lib, /exet. Ou seja, esse cara ele tem que estar, né, armazenado nesse subdiretório ext, nesse path que vocês estão vendo. Certo? Então, dependendo da versão do Java que vocês instalaram na máquina de vocês, no meu caso eu estou trabalhando com JDK 1.7. Né? Imagino que vocês devem estar trabalhando com outras versões e tal, mas é importante que esse arquivo aqui, ó, ele esteja armazenado nesse path que vocês estão vendo aí. Eu vou selecionar, eu vou dar um edit aqui, ó,
e está aqui o arquivo. Observem aqui o path, ó. JDK 1.7.0 underline 45 JRE lib ST. Então esse cara tem que estar aqui dentro, de preferência, certo? E dessa forma eu consigo associar o drive ao projeto de programa que vai permitir que o software ele possa, através desse drive, estabelecer uma comunicação com o MySQL. Certo? Professor, onde é que eu consigo esse drive? É muito fácil. Se você chegarem lá no Google, digitarem o nome do drive, deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, eu cheguei nessa página aqui, ó, tem vários drives aqui, ó, várias versões. Tá aqui, ó, tem a 5.1, tem a 5.1. Tem várias versões aqui. Lembrando que o nome do arquivo é 5.1.5-bin. No caso, eu estou trabalhando com a versão 5.1.8. Depois eu posso até disponibilizar lá no mural, eu vou colocar no meu drive, depois eu posso passar para vocês o link. Então tá aqui, ó. Eu posso baixar por aqui também, como eu já falei. Certo? Então vocês vão baixar ou vão pegar depois quando eu colocar lá no mural o arquivo e vocês vão colocar naquele path que eu mostrei para vocês. Beleza? Certo? Então, acho que essa é a principal configuração que vocês vão ter que fazer. Tá bom? E aí, com relação ao código, eu não vou explicar na aula de hoje esse código. Eu vou deixar para explicar ele na próxima aula, sexta-feira, certo? Então, para sexta-feira, vocês vão preparar as máquinas de vocês, como eu ensinei, para que na sexta-feira eu explique esse código para vocês em detalhes. Né? Expliquei aqui rapidamente a classe ContatoDB, especialmente um método getConnection, que ele implementa a conexão, ele obtém a conexão seguindo a interface que o drive implementa. E aí fica para a próxima aula eu explicar para vocês a implementação das outras classes do nosso software que acessa banco de dados. Beleza, pessoal?